Sejam muito bem-vindos a esse primeiro bate-papo do Tecendo o Futuro da Coltex Têxtil. Eu sou o Eduardo, estou tendo a honra de ser o host desse bate-papo, estou muito feliz por isso, agradeço essa confiança. Para esse primeiro bate-papo, a gente vai falar sobre trajetória, propósito, desafios, conquistas dessa empresa que a gente tem um carinho enorme aqui na Apo, que é uma das referências no têxtil brasileiro, que é a Coltex. Para isso, contamos aqui com Valdécio, Dona Zélia e Ana. Sejam muito bem-vindos. Por favor, se apresentem. Vocês são a cara da Coltex, mas se apresentem, por favor. Então, eu sou Valdécio, 68 anos. Nesse momento faço parte do conselho da Coltex. A minha passagem foi por várias empresas em Joinville. E nessas passagens eu aprendi alguma coisa sobre vendas. Na realidade, eu me apresento sempre, eu sou vendedor, sou empresário por consequência. Aquilo que a gente começa com uma coisa e termina com outra, né? Mas a minha passagem, minha trajetória pelas vendas dessas empresas que eu tive, que foi uma grande experiência, me projetaram para esse momento. Muito bom. Sabe que ontem, não sei se a Ana me acompanha, eu gravei um story no Instagram justamente sobre isso. Como a gente tem que ter esse espírito de venda, né? E ao longo do tempo, conforme a empresa vai crescendo, a gente vai deixando isso morrer um pouquinho. Por medo, às vezes por responsabilidades também que vão surgindo, né? Sim, e até eu sempre gosto de falar assim, ó, se você não está com o cliente ou não está com o colaborador, tu está desperdiçando o tempo. Então, sempre olhar para o cliente. Com uma equipe bastante equipada, treinada para atender o cliente, mas o foco é o cliente, né? Fora disso, daí você está desperdiçando o tempo. Quando você está com o cliente, você está ganhando dinheiro. Muito bom. E quando você está cuidando do colaborador, você está também fazendo com que ele esteja preparado para receber o cliente e para cuidar do cliente. Nada mais é do que o colaborador, ele é o cuidador do cliente. Sim. Então, isso é mais ou menos isso. Nova geração, nova geração, aprenda. No fim é o básico bem feito, básico, né? Bem feito. É olhar para o cliente, ficar perto do cliente e vender. Feito é melhor do que perfeito. Ana? Ana Paula, né? Hoje estou como diretora-presidente da Coltex, já fazem 4 anos. E veio aí de segmento também do têxtil, comércio, fiquei quase 9 anos aí no comércio, né? Conheço bastante parte de confecção, conversava muito com as costureiras onde eu tinha a loja. E fiquei também um tempo na construção civil, passei por alguns momentos aí diferentes do têxtil, mas também aprendi a lidar com outras questões, né? E hoje estou aí no têxtil, mas bem contente, bem feliz, porque é a veia da família, né? Então, assim, parece que eu sempre estive ali. É uma coisa realizadora mesmo. Para quem... Dona Zélia, Valdécio são pais da Ana. Então imagino que a maioria das pessoas saibam, mas vamos deixar o óbvio tem que ser dito, né? Claro. E uma das coisas que eu quero parabenizar vocês é que a gente já se conhece. E daí, na gravação, uma das coisas que eu admirei muito, o que você fez como pai, porque eu tenho uma filha agora, deu 1 ano e 7 meses, e foi que ela falou assim, ó, exatamente essas palavras que ela usou, ele me encorajou. E ele não me encorajou me dando tudo, ele me encorajou falando assim, vai, você vira, aprende, quebra um pouco a cara. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se a minha filha esbarra em alguma coisa, eu já fico apavorado. Mas ela vai aprender. Mas ela vai aprender a não esbarrar mais aquilo ali. Exatamente. E parece uma coisa simples, mas hoje eu como pai, eu vejo o quanto é complexo isso dentro da criação, da formação. Por favor. Meu nome é Zélia Maria. Eu sou formada em administração. Trabalhei numa grande indústria em Joinville durante alguns anos. E depois fui para banco. Aí trabalhei alguns anos em banco também.
E daí essa parte financeira, vamos dizer assim, a parte de banco, eu aprendi muita coisa porque eu trabalhei em quase todos os setores dentro do banco. Então, desde de atendente na frente, caixa, assistente de gerência. Então, eu vi tudo, como funcionava o banco, como funcionava a parte, como as indústrias, as empresas trabalhavam e com os bancos. E isso me atraiu bastante. Valdécio trabalhava na indústria, daí eu saí do banco, fiquei em casa um tempo e daí eu disse para ele, eu disse, Décio, vamos montar alguma coisa para nós? Uma coisinha que eu pudesse fazer, porque a minha sogra, porque a família do Valdécio é uma família de empresários, eles sempre trabalharam com a área têxtil. E daí eu disse, quero fazer alguma coisa. E daí o Valdécio disse, legal, vamos montar alguma coisa na nossa garagem? Nós morávamos numa rua principal, com bastante movimento, perto de uma indústria que tinha bastante público que passava ali. Aí, vamos lá. Chamamos a nossa sogra, a minha sogra, que deu uma mão, indicou os caminhos, como é que a gente poderia montar e fazer. E daí, alguns anos, a gente começou a trabalhar com isso, com a loja, com produtos, com aviamentos, com alguns retalhos de tecido e tal. E ali a gente começou. Depois tem bastante história pela frente, mas foi bem desafiador. Foi assim, algo bem... E um mercado difícil, né? Também. O mercado de aviamentos. Imagino, não sei como foi naquela época. Foi em 1980... E 89, né? 89. 1º de julho de 1989. Hoje está fazendo... 36 anos. Meu Deus, que gafe. Estamos gravando esse podcast exatamente no dia do aniversário da empresa. Parabéns. 36 anos. 36 anos. Muito bem. Eu queria entender o que significa... Sempre são perguntas um pouco mais subjetivas, às vezes, mas para entender um pouco mais o que significa a Coltex para vocês. Como eu usei o exemplo antes ali, a APO representa para mim comer, né? Porque eu tinha que comer, né? No fim das contas. Mas a gente sabe que a gente sempre carrega alguma coisa mais profunda da empresa, carinho, representa mudança, representa transformação. O que ela representa para vocês aqui? O que vocês aprenderam no caminho, né? Que motivou vocês a abrir a Coltex, aí seguir em frente? Então, nós começamos com só dando continuidade a essa conversa da Zélia, nós começamos com aviamentos, linhas, e aquilo nos empolgou. E a gente arriscou todas as fichas, tudo que nós tínhamos arriscamos. Chegamos até ao momento de faltar capital, e como naquele tempo juros era altíssimo, que era juros de quase que 15, 20% ao mês, meu sogro chegou a emprestar dinheiro para nós catapultar a empresa. Fazer os upgrades lá. Nós mais tarde tivemos 4 lojas, 25 moças atendendo. Era uma loucura. Era o maior atacado de aviamentos de Santa Catarina. Então, mas a gente criou um amor por isso daí, porque era uma coisa assim, simbolizava o nosso trabalho, a nossa luta, e isso nos trouxe dignidade, prazer e tudo mais. E isso então com nós não trabalhávamos, aquilo era um prazer para nós. Então assim, era das 8 às 8 da noite, né? Então o trabalho que a gente tinha com as 4 lojas, a logística era intensa. Mas, inclusive até a Zélia ajudou na parte da logística, quando tinha tempo eu pegava, né? Naquele tempo não tinha Kombi, a Zélia dirigia Kombi, ia lá e entregava, naquele tempo devia ter os seus 30 e poucos anos, não tinha. Era os empresários severinos. Era nós dois, né? Nós tínhamos que fazer tudo. Tinha que trabalhar. E à noite, nós já em 92, os primeiros computadores nós compramos. Lembra, era Itautec, nós compramos já o computador, nós tínhamos computador em casa, coisa que ninguém tinha. Então a modernidade também nos acompanhava, sempre nós estávamos à frente do nosso tempo. E assim vai.
Então, trabalhando nesse sentido, a Coltex representa nós. Nós somos Coltex. É diferente. Como, né? Como a Apple representa para você, e você e a Apple se confunde, Sim. já, né? E Muito nós também. Nós também temos orgulho, né? E aí, quanto mais amor à marca você tem, mais valorada ela é. Uhum. Não é valorizada, é valorada, né? Sim. Lá Nossa, bem colocado. bem colocado. Então, A Coltex é como diz o Faldécio, nós somos a Coltex e a Coltex é o que nós somos, né? Então, assim, nós estamos integrados, é a nossa vida. São 36 anos da nossa vida, né? Da nossa vida adulta, de trabalho diário, de inovação, de mudanças, De sorte, muitas choro. vezes, né? Muitas horas de apreensão, de trabalho, de às vezes assim, será que vai dar certo? Será que nós vamos ter que voltar atrás? Será que não? Então, no dia a dia, todo empresário sabe, principalmente no Brasil, é uma coisa muito difícil. Tu tem que estar atento a tudo, né? É bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, prazeroso, porque aquilo faz parte da tua vida. Sim. Né? Ela está ali, é um desafio. Eu lembro quando eu saí da empresa, eu e o Valdés saímos, que a gente, né, entre aspas, se aposentou. A gente nunca se aposenta, mas a gente acabou, né, saindo assim, do dia a dia. No começo, assim, cara, que agora? Assim, o que eu vou fazer? Né? A minha vida era todo dia ir lá e tal. E por mais cansado, ou de repente que você quer ter tranquilidade, fazer outras coisas, mas aquilo faz falta. Sim. Né? Porque é o teu ser, é você também que está lá dentro, é um pedacinho teu. E como é difícil largar, né? Ou Todo mundo fala assim, não, quero... Eu tenho uma opinião que eu acredito muito que o ser humano não nasceu para não fazer nada. Né? E são 36 anos de história que de repente tu tem que frear o carro, descer e falar, tá, beleza, vai sozinho. Pega o volante, né? E vai levar o meu carro embora. fácil. Mas eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu ouvi foi isso, sabe? Que eu nunca tinha parado para pensar como tem essa característica dos fundadores com a ideia de que se confunde, quase que se confunde a marca com o que a gente é. E estou em momentos diferentes, obviamente, de vocês, em portas e empresa diferente, mas eu vejo assim que desafio grande que deve ser conseguir passar isso para frente. Porque como que passa isso? Como que faz que a outra pessoa ame tanto aquilo que foi entregue tanto de nós para construir, sabe? Isso vai ser pelo tempo. Pelo tempo. A pessoa não desembarca como a Ana Paula, né? 4 anos atrás, a Paula, né, eu tive com ela durante um tempo na empresa, durante 1 ano lá, junto com a Ana Paula. Existiam outros gestores que tocavam. Esses gestores vieram a sair e a Ana Paula disse, pai, eu vou para lá. Eu, não, tudo bem. Daí continuamos a fazer o trabalho junto com ela e foi indo determinado tempo. A gente viu também que outra coisa, né, é difícil ter 2 líderes no mesmo lugar. Então a Paula é uma líder e é muito difícil. Eu sou um líder, aquele que eu vou resolver. Eu sou um atropelador. Então eu não me convide para uma reunião que eu não possa falar. Não é a minha reunião, eu saio. Então esse é um problema. Sim. Então daí chegou um determinado tempo que ela disse, não, pai, eu estou preparada e eu preciso... E eu entendo que as pessoas ela têm o direito de errar. Porque não vai me dizer que o cara vai acertar todas. Essa aí não existe. Ele vai errar. Mas esse erro faz parte do aprendizado. E aí, tranquilo, né? Eu tenho certeza que nesses 4 anos que a Paula teve lá, houve alguns erros, mas aqueles erros ela não vai errar mais. Sim. Né? E tem o direito de errar, porque eu já fiz erros também. Sim. Né? E esses erros contribuíram para a construção da companhia. Isso. Então, o que a gente não quer? Como pai e também como digamos assim, faço parte do conselho, eu não quero que ela erre.
Mas isso é um erro, porque existe o erro. Só existe tentando acertar que se erra. E também é o seguinte, se não houver tentativa de erro ou tentativa de acerto, não tem erro, mas também não existe progresso. Então tem que deixar. Às vezes vai dar alguma coisa que não vai dar certo. Mas faz parte do aprendizado. Sim. E aí que está o negócio. E aí, quando errar, tem que ter calma, aconselhar, dizer, não é por aí, né? E não precisa dizer, você errou. Ela já sabe que já errou, né? Não precisa dizer, tá tudo certo, vamos para frente. Sim. Né? Tem que ter calma no momento de turbulência. Sim. Né? E quando está calmo, no momento calmo, tem que ser nervoso. Sim. Tem que ser ao contrário. Tem que dar uma chacoalhada na árvore, que é o que a gente estava falando antes ali. Sim. Ontem eu fiz um post na rede social que eu falei disso daí. Falei, gente, não mata quem tu é. Entende? Se tu é a pessoa, eu vejo isso em ti e eu vejo isso um pouco em mim. Não me convida para uma reunião que eu não posso falar. Né? E aí, só que isso, conforme a empresa vai crescendo, vai conflitando com algumas coisas. Porque a gente tem que começar a dar espaço, dar protagonismo, trazer outras pessoas para perto. Mas eu tô vendo que vai ser uma aula para mim, principalmente porque eu tô muito curioso com essas coisas de criação, porque por mais que a gente fale, a gente saiba da teoria de passa para Ana Paula, e ela vai errar, e tá tudo bem. A gente tem aquela frase lá naquela parede lá atrás, crescimento é desconfortável. É desconfortável. Mas nossa, quando existe 2 agravantes aqui, porque um é a empresa de vocês, de 36 anos, né? E o outro é a Ana Paula, que é a filha. São 2 filhos que você tem que unir e fazer eles se apaixonar um pelo outro. Exato. Em meio ao caos ainda, né? Porque ser empreendedor é caos, né? Hoje no Brasil é um desafio duplo, né? Exato. Em outros países a pessoa tem se preocupado com a criatividade, com a produtividade. Aqui nós temos que se preocupar com isso tudo e mais as bobagens que o governo faz. Sim, exatamente. Nós temos o que torna o brasileiro muito criativo, né? Exatamente. O que torna. Resiliente. Resiliente. A Ana teve o prazer de vir ser cliente aqui da parte de educação, veio em alguns cursos e acredito gosta muito, né, da nossa entrega. E todo mundo pergunta, meu Deus, quanto dinheiro vocês investiram? O dinheiro foi aqui, ó. E ele, não, mas eu falei, não, gente, foi criatividade, eu não sou rico, eu sou esforçado. Exatamente. Entende? E eu acredito que isso que vocês fizeram com ela foi maravilhoso, porque por mais que tivesse condição, vocês falaram não. A criatividade e o bom empreendedorismo, ele vem de um pouco de escassez. Porque tu aprende a ser criativo, ter jogo de cintura e tudo mais. Então, eu acho isso daí maravilhoso. Mas é sempre o que dizem, né? O momento de crise é o momento mais criativo. Sim. Isso pode ser crise de um país, pode ser crise de uma família, ou crise de uma sociedade, né? A crise, ela te força a se reinventar, a se reinventar, a se mexer, a fazer algo diferente. Eu imagino que eu já sei essa resposta aqui da pergunta, mas quem que é o mais teimoso da família? Quem que é o mais... o queixo duro? Eu acho que sou eu aqui na fala. A gente sou quer muito apontar, teimoso. mas a gente já notou que... 3 teimosos, mas acho que eu ganhei em todos. Já notou que eu perguntei olhando já, né? Pra ver a cara que ele ia fazer. Às vezes eu digo pra Zélia, eu sou teimoso, porque eu temo contigo. Legal, mas e a gente fala, obviamente, né, brincando, mas é uma característica de pessoas que tem é muito dominante com perfil de vendas, né? Porque a gente quer provar que as coisas dão certo, né? Exato. E eu queria entender até onde isso... É extremamente comunicativa, dona Zélia, também. Sim. No início do podcast foi a que mais se apresentou aqui. Né? Participou de vendas também? Ativamente das vendas da empresa? Não. Só financeiro? Nunca. Não. Financeiro, assim, a parte administrativa, assim, de pessoal, RH, financeiro, contábil, isso sempre ficou sob a minha tutela. E o Valdécio, né, sempre com a parte de vendas, a equipe dele, né, industrial, de criação também, né, vendas interna, externa. Então, assim, ele comandava esse grupo e eu acho, assim, no meu pensar,
A nossa empresa, ela deu certo, né, durante muito tempo, por quê? Porque era bem distinto isso, cada um com a sua área dentro da empresa. Lógico, a gente se conversava, a gente combinava, né, mas muitas vezes ele com o ímpeto de expansão, de vendas, né, às vezes ele fazia compras e nem comunicava o financeiro. O negócio não fechava muito comprava bem. Primeiro e perguntava se ia pagar depois. Tinha que perguntar para o financeiro primeiro, ou passar para o financeiro, dá para mim fazer isso? Mas já viu, né? Como era a esposa que estava ali. Mas é aquilo, né? E daí né? era... E deu errado. Quem sabe um pouquinho, em alguns momentos deu um atrito, mas faz parte, né? E aí as vendas são oportunidades, né? Sim. Tanto para comprar quanto para vender. E eu, como bom vendedor, eu sou um bom comprador também. Sim. Então mais tarde eu cuidava de compras, mas de compras da empresa, e daí tinha uma equipe lá, tinha outro gestor que cuidava de vendas, né? E toda a equipe de vendas, nós tínhamos na época. Temos agora, quantos representantes temos agora? 27 representantes. 27 representantes. Hoje já temos representante no exterior também e tudo mais. Então, essa parte eu deleguei e eu ficava só com compras, porque a compra também é uma oportunidade. Aquela interface com o nosso fornecedor, que foi muito boa e é boa até hoje, nós temos uma interação com o nosso fornecedor muito forte. E nós gostamos dos nossos fornecedores, os fornecedores gostam da gente. Isso é uma coisa boa. Então isso aí eu fazia muito bem feito. E então cada um dentro do seu métier fazia as coisas. Então certas coisas também, né, partindo para algumas filosofias, a gente tem umas filosofias fortes assim. Né? Então nunca deixamos protestar uma duplicata, jamais. Passamos 3 crises, né? Lembra do Plano Collor, do Sarney e outros mais, né? Que a gente chegava no momento, no final daquela época, né? Assim, coisa louca, que chegava no final do mês, estava bem economicamente, mas mal financeiramente, não tinha dinheiro como pagar. E de certa época lá, que até que desapareceu o dinheiro, o Collor tirou tudo, né? Então isso tudo a gente soube dar a volta, né? Mas com nossos fornecedores sempre foi muito tranquilo. Sempre porque nós convidamos eles para vir a nossa empresa, abrimos a nossa empresa, mostramos a nossa empresa. Eu acho que a clareza, né, a clareza e a troca sempre foi forte na nossa entidade lá. Né? E isso traz uma tranquilidade para o nosso fornecedor, porque quando ele chega lá vendo todos os nossos depósitos cheios, nosso produto girando, né, nosso fluxo de caixa lá, se precisar a gente abre para eles também. Temos uma liberdade e temos uma confiança nos nossos fornecedores e eu acredito que o inverso também é verdadeiro. Muito bom. E tu não acha que você perdeu um pouco com o avanço astronômico da pandemia? De fornecedores querer fazer muito via digital? Como que foi esse choque para vocês? Logo depois ali, eu já entrei depois da pandemia, né? Sim, no primeiro momento todo mundo não queria visita, não queria fazer, né? Não queria conversar. Até a gente precisava conversar com os fornecedores que eram de São Paulo. Não recebiam. E foi mais difícil, mas eu acho que de uns 2 anos pra cá voltou. Voltou, todo mundo tá precisando de contato novamente. Esse negócio de videochamada a gente quase não usa mais, tanto é que a gente usava o Zoom direto, né? Usava videochamada direto. E vem caindo. Hoje vem caindo muito, porque as pessoas estão precisando de conexão novamente. Então, a gente vê pela nossa educação. O pessoal usa aqui como uma válvula além de educação, usa como uma válvula de escape para se conectar, para conversar, para conhecer novos fornecedores, novos clientes. Nossa, é muito bom. Eu acho que essa parte de presencial é fundamental. A gente, eu tô indo agora para viajar agora para Caruaru, vai ter uma feira lá, e aí até conversei, eu falei assim, gente, se vocês puderem ir na feira pra gente poder conversar, vai ser muito bom, porque nada melhor do que pessoamente. Porque até a gente fez videochamada, daí eu falei, não, mas deixa eu te visitar, deixa eu conversar contigo. E olha o poder que é criativo, né, de tu tá, né, com a pessoa. Eu vi vocês aquele dia aqui, vocês saíam, vinham pro break do café, eles já se reuniam entre eles ali e começavam a falar, dava pra fazer isso, dava pra fazer aquilo.
jamais conseguiria despertar isso por videochamada. Não. Exatamente. Não. É diferente. E também conhecer outras pessoas, né? E vamos voltar um pouquinho. pouquinho no tempo. Quando vocês começaram a Coltex, como foi? Comprei um tiara e comecei a... Como foi esse passo, assim, de... Porque vocês saíram do aviamento, das lojas, né? Que eu acho que o varejo... Eu admiro muito o pessoal do varejo. Que É luta. é luta. É luta todo dia. Né? Então, daí vocês compraram o tiara e começaram... Daí vocês fabricavam as malhas, tu pegava as malhas, baixo do braço e... Exatamente. E foi... Tem coisas assim, o universo conspira a favor de quem tem boas intenções. E uma vez um amigo meu veio nós vendíamos só aviamentos, essas coisas assim e tal, né? E aí, meu amigo meu ofereceu um tecido, mas o tecido era muito lindo. É um tecido diferente. E eu disse para ele, cara, eu não trabalho com tecido. Não, mas coloca na tua loja, tu vai ver que vai vender. E realmente, no dia seguinte eu tinha vendido tudo. Fiquei surpreso. Comprei o dobro que tinha comprado. 3 dias depois tinha vendido tudo. Eu disse, mas espera aí. Aí eu comecei a comprar tanto que o fornecedor não conseguia me fornecer. Digo, opa, negócio bom. Mais tarde, eu fui visitá-lo lá em Blumenau e o cara disse, olha, eu quebrei. Tá bom. E estou vendendo a máquina. Eu disse, pô, por que não vendeu para mim? Eu vim para Joinville e naquela época eu vim meio que desanimado, porque eu estava vendendo bem aquele tecido. E disse, sabe de uma coisa? Vamos comprar a máquina. Compramos as máquinas e não tinha lugar para colocar. Colocamos numa garagem. Na casa da minha mãe, tinha uma garagem lá, uma edícula lá, nós colocamos os 2 teares lá, compramos 2 já de uma vez. E teares naquela época era feito na Alemanha, e hoje também é feito na Alemanha, na China, onde tiver aí, né? Na Itália, principalmente também. E a gente colocou lá na casa da minha mãe e tinha um depósito, meu pai tinha a garagem lá, alugamos lá, ele doou lá para nós, que estava começando, Sim. E botava as caixas lá e fomos alimentando. O ano seguinte a gente dobrou para 4. E chegou um certo momento que já não dava mais conta de fazer, fazíamos em terceiro também. E assim vai. E aí decidimos comprar um terreno perto do aeroporto, naquela época lá terreno era muito barato. Aí compramos lá no aeroporto compramos um espaço lá e fizemos um galpãozinho pequeno de 500 metros quadrados. Lá. Hoje temos 5 mil metros quadrados construído em área nobre lá, né? Sim. 10 mil metros quadrados de terreno, Não é lindo, 40 teares e assim vai. Então, e isso daí, e aí durante esse tempo também houve transição. Começamos a fazer só tecidos com poliamida e aquilo vendia muito porque era uma novidade. Não tinha no país que fazia aquele tipo de tecido. Então nós vendemos muito. Mais tarde passamos para fazer algodão, veio um tecido muito bom de algodão. Mas o algodão também teve seu encanto, depois parou e voltamos hoje só para o poliamida. Então houve transições, né, nesse período. Sempre olhando para a necessidade do cliente. Pode ver, nós mudamos de poliamida para algodão, de algodão para poliamida, Sim. olhando o cliente, se foca no cliente. Muito bom. Né? Então por isso a gente não ficou obsoleto. Aqueles que permaneceram fazendo a mesma coisa, ficou ruim. Ficou pelo caminho. Deu ruim. Então ficou pelo caminho. Então é esse tipo de coisa. E também a gente não paramos aí. Todo ano nós construía mais. Sempre. E até hoje é assim. Né? Sim. Do ano passado foi feito Sempre tem um puxadinho. puxadinho. Acontecendo. Mas sabe que essa característica, e uma das coisas que eu acho que a pandemia tirou muito das empresas, foi que tu consegue ter essa percepção do produto com o cliente, porque tu tá no cliente. Entende? Porque daí tu tá lá, tu entende na confecção o que eles estão prevendo de coleção, tu consegue conversar com as pessoas, tu consegue saber se eles vão ir mais pra linha, vão produzir mais com um tipo de produto, com outro tipo de produto, qual o volume, tu consegue sentir muito mais do que tá... Porque tendência é uma coisa, quando se fala de tendência, tendência de moda 2026 ou coisa parecida. Cores, tá? O que a gente trabalha muito é o que o cliente quer hoje. O que ele quer hoje. Sim. Sim, trabalhamos tendências, tudo mais, mas assim, é o que converte. O que comercialmente vai atender ele. Porque às vezes é muita teoria
e pouca prática. Então, a gente é muito prático, vamos dizer assim. A gente realmente oferece aquilo que vai fazer com que dê bom resultado tanto para nós quanto para eles. Sim. Então, pensando nisso, a gente sempre traz alguma coisa que tenha uma solução boa. Não dá para só, porque tal marca tá fazendo tal coisa e agora vamos fazer também. Não, a gente faz o nosso. Sim. Uma coisa também que a gente sempre fez e faz até hoje, né? Investimos bastante em pesquisa, né, em informação, buscando informação sobre as tendências no mundo inteiro, sobre cores, sobre tudo, mas principalmente uma das coisas que para mim é fantástico, porque assim, eu sou do financeiro, eu não sou, né, lá do meio, lá dos tecidos lá. Se tu perguntar que tecido é esse, não vou saber nunca. Porque assim, eu não sei. Eu sei que eles são lindos. Eu sei que eu gostaria de fazer algo com eles. Mas assim, se tu perguntar um nome para mim, eu fiz assim, não adianta. O meu negócio é o papel, lá e os números, outra coisa, né? Mas assim, uma coisa que eu, quase como uma cliente, eu fico super contente, e a Coltex sempre fez isso, e a Ana continua fazendo, e ela mesma vai. Lança-se as coleções, né, através de pesquisas, informações, nós assinamos, né, livros, empresas que fazem divulgam, né, e ajudam a montar essas tendências. Depois que se criou a nossa coleção, em cima de algum tema, alguma coisa, e tendências de cores, antes dela ser lançada, vai-se para fora, viaja para, né, principalmente ou Europa ou Nova York, né, que é um grande centro, né, para se confirmar se aquela tendência está na rua. Porque eles têm uma estação antes do que nós, né? Eles estão no verão lá. O nosso verão, esse verão deles vai ser nosso final do ano. Então, o que se faz? Vai lá. Hoje está pronto a nossa coleção verão, mas vai até Nova York e fica uma semana lá e vai para a rua, vai para as lojas, para os grandes atacados, para ver realmente assim, quais são as cores que estão na rua, o que pegou, o que né, as empresas gostaram, e daí ali tu confirma a tua coleção. Não, isso aqui não vi em lugar nenhum. Legal. É uma tendência, mas não foi. Então, tu não investe muito naquilo. Tu investe em algo mais concreto. Algo que aconteceu. E a tua coleção dá certo. E de forma prática, né? E prática. Sim. Né? Não é nenhum milagre, nem nada. Tu não adivinha as coisas, né? Porque, sim. Às vezes... A gente atende muito indústria têxtil, porque é o forte da região, né? Sim. E sabe que eu acho que eu sinto falta um pouco disso. Quando a empresa, eu vejo que algumas indústrias, elas crescem muito e elas vão afastando esta visão do empreendedor, do dono, do fundador, dos outros setores. Em alguns casos pode ser positivo, tudo bem, mas que vai perdendo um pouco esse... Gente, tem que rodar, né? E isso eu usei um exemplo que eu já comentei algumas vezes, que eu estava conversando com o Pelcuvânio lá da Doce Trama, da Objeto Brasil, e a gente estava discutindo algumas coisas, e eu falei para ele que a gente estava falando sobre grades de cursos que a gente vai fazer aqui, e sempre a gente faz cursos voltados à indústria, e sempre tem um têxtil forte, né? E aí ele falou, mas Eduardo, eu vi um pessoal fazendo um curso sobre... não sei o que, da moda da Europa, Vitória, tipo um Victoria's Secret, Daí eu fiquei pensando, e eu deixei ele acabar de falar, ele me deu, como assim? Ele, não, porque o curso ia falar sobre inteligência artificial, que analisava a moda da Europa e não sei o que. Eu falei, vocês são confecção, né? Daí ele falou assim, eu falei, legal. Eu falei, vou fazer um exercício com vocês. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, pega e imagina, mentaliza na tua cabeça, comigo, mentaliza na tua cabeça,
um lojista da tua cidade que tem uma loja legal, assim, que vocês vendem teu produto lá. Ele, tá, mentalizei. Eu falei, tu conhece o dono? Ele falou, pô, amigão meu. Eu falei, o que vocês fazem geralmente? Ah, ele tem um hábito de pesca e coisa assim. Eu falei, legal. Mentalizou a loja dentro? Mentalizei. Agora, imagina tu com esse teu amigo de pesca falando sobre o conceito da Victoria's Secret, do fio de não sei o que, de não sei o que. Eu falei, gente, falta praticidade. Eu falei, essa não é a dor do lojista. A dor do lojista é saber gerir estoque, porque a gente sabe que a confecção tem um produto perecível lá na ponta. Tem. A dor do lojista é saber vender pelo WhatsApp. A dor do lojista é ser social media da própria loja. Isso é a dor do lojista, não é se o conceito do fio é um pouco mais arredondado. Essa é a dor essencial do lojista. E eu vejo que a indústria perdeu um pouco disso. Mas muito por querer fazer essas grandes filosofias e perder um pouco disso que tu trouxe. Que é o que funciona, resumidamente. Obviamente, às vezes a gente tem que dar espaço para criatividade. Sim. Para falar assim, ó, vamos viajar. Agora é hora de viajar. Né? Vamos pensar em coisa fora da caixinha. Da caixinha. Mas às vezes a gente tem que botar o pé no chão e falar que a gente tem que pagar as contas. Exatamente. O famoso que a gente faz muito na coleção é o 80-20, né? A gente tem o que resolve, né? A solução. Sim. Mas a gente tem a gente chama da perfumaria. Sim. Que daí é o que de repente até encanta aquilo que mais não se compra. Sim, mas o que a gente percebeu nas confecções é que nem o básico estava um pouco travado, o alto estava um pouco travado, e essa perfumaria ali de peças entre 200, 300 reais era o que mais estava dando giro. Sim. Entende? E aí, mas tu tem que ter, né? Tem que ter o... Perfeito. Exato. Um pouco de tudo. Isso é uma coisa que já cansei de ir no cliente, a gente olhar assim, agora lançamos tecido tecnológico, isso aqui, proteção UVA, UVB, e tem o infravermelho longo, que é uma tecnologia maravilhosa e tal. Beleza. Tá. Daí a cliente, normalmente a mulher assim, que é bem tranquila. Tá. Agora vamos para a realidade. O que tu tens aí para mim produzir durante o dia? Quer dizer, você gastou uma energia, gastou um tempo, tecnologia, investimento, e para dizer o seguinte, eu tenho. Se tu quiser, eu tenho. Mas o que o cliente diz, não, agora vamos para o dia a dia. O que tu tem para vender, para me fornecer? Ah, tem isso aqui. Então, mas tem que ter. Tem que ter. Porque ele vai querer ver um o teu pouquinho potencial daquilo também, né? Ele vai ver o teu potencial. Diz assim, pô, esse cara tem tecnologia, tem potencial. Sim. E eu posso confiar nele. Mas aí entra um detalhe que a gente de vendas tem. Por exemplo, eu tenho certeza que tu tem isso naturalmente. É teu. Mas que a maioria das pessoas mais jovens, principalmente, não tem. É entender a linha de tomador de decisão que tu tá conversando na outra ponta. Exatamente. Se tu tá conversando com o diretor executivo ou com alguém mais... Não vai tão do UVB, do não sei o quê. Se tu tá conversando com alguém que é da produção, que é o estilista, que é isso daí, é outra linha de conversa que, quem sabe, nós, com o nosso perfil, não vamos conseguir conversar tanto. Exatamente, não, isso é verdade. Entende? Então, aí eu tenho um vendedor que vai fazer essa parte. Exatamente. Hoje, felizmente, o estilista é o demandador hoje. Sim. Né? Porque ele tem um olhar tecnológico e ele está ligado na massa. Quem que está comprando o quê? E isso daí ele vai fazer esse modelo para aquele tipo daquela faixa de cliente que ele atua. E isso é bom. Isso é bom. Normalmente quando a gente, no passado, agora eu não visito mais cliente, eu visitar o cliente, normalmente eu converso com o dono. Sim. E muitas vezes nós conversávamos mais sobre modelo de gestão, às vezes até sobre finanças e tudo mais. E a parte de tecidos, daqui a pouco, quando chegava na hora de tecido, ele chamava a chefe da costura ou o estilista. Os dois juntos. Ah, como é que é isso? Agora vocês conversam aí. Então nós deixávamos, ia aí por cafezinho e ficava lá o vendedor junto com a pessoa lá, escolhendo isso e aquilo e tudo mais. Quando chegava lá, o pedido estava pronto. Né? No término da conversa, muito obrigado, beleza e tal. Conversávamos sobre tudo. E aí, isso é uma das coisas assim. Desculpa, Décio. A Ana, hoje... A Ana tem, né, a equipe dela que às vezes vai lá, às vezes o cliente chama de desenvolvimento, que vai lá fazer essa conversa
com o pessoal de criação da confecção, né? Que daí, como tu estava falando, de deixar, vamos dizer assim, as cabeças iguais conversarem, né, dentro da empresa, enquanto, como o Valdés disse, a parte de conversa com o dono, de confiança, né, de tratar sobre o mercado e tal, isso acaba criando, quando o estilista vem trazer, tem esse aqui, que é lindo, não sei o que, tá, o que a Coltex apresentou para vocês? Por quê? Porque ele tem um contato mais próximo com o dono da Coltex, que passou confiança para ele daquilo que o estilista, aquilo que, né, vai trazer. Então, assim, como o Valdés sempre teve esse, né, assim, essa rapidez, assim, de sempre fazer várias pontas dentro do teu cliente. Sim, mas isso é uma coisa que daí a gente vai crescendo a empresa, e isso eu percebo por mim, a gente não pode esperar isso dos outros. Porque senão a gente acaba se frustrando, né? Porque daí tu quer que os outros... E tem outra variável no meio, né? Dentro do mundo da cadeia têxtil, que se a gente vai pegar, a gente é da confecção, ou também da parte da cadeia de malharias e tudo mais, vende malha em rolo, e vai lá pro Agreste, se eu vou assim lá pro Agreste vender... Eu não vendo. Não vendo, não. Tem que estar mais... Né? Mais basicão, casual, sim. E é isso aí. Entende? Então, olha como é cheio de nuances e percepções. Que eu acredito que horas de voo que te dá isso. Que é tu quebrar a cara, que é tu tomar um não, que é tu ficar, o que eu fiz que eu perdi o orçamento? Não é possível, eu tinha tudo para ganhar. E que é o que o pessoal hoje não tem, porque, querendo ou não, é uma construção que tu tem que ter rápida na cabeça. De entender que se tu tá conversando com o dono lá, é um papo muito mais executivo. Exatamente. Falar de negócio, de mercado, de mapeamento de mercado, de região, dificuldades, às vezes entra um pouco de economia. Tu tá falando que estilista já não... Por isso que eu entendi hoje, por exemplo, na parte de marketing da empresa, eu não converso mais tanto com os diretores de marketing, com os gerentes, porque eles têm uma conversa, eu já converso mais com o executivo. Porque eu sei que eu consigo me conectar melhor, porque as dores são as mesmas, no fim das contas, sempre. No final do dia. Queria comentar alguma coisa? Não. É isso aí. Por que vocês entraram mais na esportiva, íntima e praia? Que eu dei uma olhada e vi que era um dos focos maiores de vocês. Teve algum motivo? Só foi acaso do destino? Como que foi? Acho que começou lá nas calcinhas de criança, né, mãe? Verdade. lá do... E no passado, nós descobrimos um nicho de mercado, e quando nós começamos, vendemos também retalhos no início. Sim. A nossa empresa antes se chamava Colcha de Retalhos. Colcha de Retalhos. Porque nós descobrimos o mercado, as indústrias de São Paulo, eles tinham tanto retalhos, tanto ponta de peça, que eles não conseguiam desovar isso. E eu descobri esse mercado através de uma conversa que a gente tinha aqui em Joinville. Eu comecei a comprar ponta de peça de algumas empresas de Blumenau, de Jaraguá, Joinville também. Mas eu disse, peraí, mas São Paulo, né, que é um país, São Paulo. Eu digo, vou para lá. Eu para lá, e daí tinha a tia da Zélia lá, a Ruth, me lembro bem, ela era muito inteligente. E a gente foi em algumas empresas lá e descobrimos lá um celeiro, uma casa gigantesca que tinha retalhos, que pertencia a uma indústria. E a gente começou a comprar. E começamos a comprar também para a linha praia. E comprando esses tecidos para a linha praia, a gente se caracterizou como fornecedor de tecidos para a linha praia. Mais tarde, exauriu-se todos esses retalhos, e nós começamos a comprar, tanto que a gente vendia, começamos a comprar as peças para a linha praia. Então os rolos para a linha praia, para a linha casual, e isso começou a se converter. E lógico que no futuro a gente também conseguiu fazer esses tecidos, que é uma coisa bastante complicada fazer a linha praia, porque os produtos clorados hoje, que é os homos da vida, eles agridem muito esses tecidos da praia por causa do tipo de corante. Então é muito difícil de fazer, e a gente consegue fazer. Então isso é um nicho de mercado excelente para nós, né? E quem consegue fazer, vende. Então é uma das coisas assim, e foi momentos maravilhosos, que aí sempre tem os altos e baixos, né?
E a gente vendeu muito linha praia. E aí continua vendendo também, né? Daí depois, quando a gente começou, quase não tinha essa parte de fitness, né, calças para academia, Se coisa usava assim. muito algodão, né? pra Se calça usava de- muito algodão para calças de academia, essas calças legs, assim. Uhum. E daí o fitness ele foi se desenvolvendo, né, para o mercado. E como a gente fazia a linha praia e as máquinas, né, para fazer a linha praia mesma da poliamida para fazer o fitness, a gente entrou nessa do fitness também. E sempre foi, até hoje né, um grande nicho, porque, nossa, desenvolveu demais. E hoje tem tecnologias, né, nós na empresa, a Ana pode falar melhor do que eu, porque não entendo muito dessa produção. Mas a gente tá vendo por nós aqui, eu fui mandar fazer algumas camisetas pra empresa e eu tô procurando tecidos, a gente queria um dry fit, daí o pessoal falando, mas vai ficar muito informal. Eu falei, mas eu quero fazer pelo menos algumas de dry fit, porque é muito confortável. Sim. É muito confortável, pega esses tecidos mais tecnológicos. Mas a gente até fez e não ficou. Não ficou porque depende de como tu vai fazer a logo. Perfeito. Não, acho que não E fica existem tão... tipos, fica tão né? informal, né? Não. E existem tipos de dry fit, né? Sim. Eu não sabia disso. Sabe como que eu descobri? Ah, Porque eu fiz uma camiseta e na minha cabeça, naquela época, o dry fit era o furadinho. aham. E eu mandei fazer as camisetas, a gente foi fazer uma corrida na empresa, eu mandei fazer todas as camisetas lá. Aham. E eles me mandaram um tecido que parecia aquelas camisetas de futebol do camelô. Ai, meu Deus. Parecia uma camisa térmica, não respira. Nossa. Poliéster. E daí eu liguei pra eles e falei, gente, eu pedi dry fit. Mas é que... Daí eles falaram, mas é que o nosso dry fit é diferente do dry fit convencional do mercado. Daí eu falei, vocês não têm foco no cliente. Vocês Não poderiam atenderam a ter, necessidade do vocês cara. poderiam ter pelo menos informado isso, porque é um senso comum quase que o dry fit é o furadinho. Depois, obviamente, a gente vai entrando no mundo têxtil e a gente vai entendendo, né, Sim. que existem outras coisas, mas foi assim que eu descobri que existe outros Não, tipos. hoje a gente tem um dry fit, vamos dizer assim, que parece o ponto de polo, sabe? Sim. Então, assim, fica... Bonito. Fica totalmente... Dá pra fazer o social, mas ele com uma tecnologia pra respirar. Eu sei com quem eu vou comprar o rolo pra fazer minhas camisetas. Deixa eu te falar das coisas. E o Já dry, vou te vender. Já e o vou dry te fit, vender. ele não fica mais difícil de tingimento, tecido sintético? Não, Só quando é o blend ali, né? Quando tu mistura dois tecidos, Sim. que a absorção é diferente. Daí é diferente. Daí ele acaba ficando rajado e dependendo, o tecido não fica tão bom. Então, assim, a gente trabalha mais a gente trabalha muito com elastano, com a questão de ele ter uma mobilidade. Sim. Sabe? Tem muita gente que trabalha, por exemplo, com 100% poliamida, Sim. né? Que daí ele não estica, não... Então, assim, depende... Também, assim, depende pra que você vai Como é querer. cíclico, né? Meu Deus, quando veio elastano era sim. 90% elastano, né? Nossa, dava pra tinha esticar que- daqui na porta lá, verdade. né? E aí depois, daí ficava meio desengonçada a camisa, assim. Agora só tem que ter um toque pra ele ficar certo. Um caimento, Um né? caimento bom. Mas realmente é engraçado. E Tem se a gente muita perguntasse assim, eu sou um cliente teu e eu vou comprar agora. E a gente tá quase batendo o martelo. Essa é engraçado porque isso é difícil de responder. Por que a Coltex é melhor? E eu falo assim, eu fiz esse exercício aqui dentro com... Nós investimos em educação, nós temos treinamento, estamos em treinamento desde que vocês chegaram ali. E a gente foca muito em pessoas aqui dentro. E esse dia eu falei, vou fazer esse exercício com o pessoal. Cheguei lá pra ele, por que a gente é melhor que os outros? E ficou um silêncio, assim, que é uma pergunta que não é fácil de responder. Mas eu acho que porque nós escutamos o nosso cliente. Quando a gente vai oferecer um produto para ele, é aquilo que ele está procurando. Porque a gente já conversou, a gente já conhece, né, o cliente, a empresa dele,
porque a gente é muito próximo do nosso cliente. E com isso, eu acho assim que quando a gente vai oferecer algo, ele se encanta. E ele já sabe que aquilo que ele quer. Valdécio. É interessante isso aí, né? Quando a gente fala sobre isso, às vezes é até difícil de a gente falar sobre isso sem dar um exemplo. Mas tem coisas que acontecem que eu tenho até conversado bastante esse ano sobre isso. Tem alguns produtos que não importa o preço, a pessoa vai comprar. Sim. Porque ela sabe da qualidade, sabe que não vai ter prejuízo, sabe. Então, não é a insistência, é a consistência do produto. Esse produto eu compro porque no ano passado eu comprei e eu estou comprando agora porque ele é bom. Tá. Eu já tentei comprar do meu concorrente, porém não deu aquilo que eu esperava. Ele prometeu a mesma coisa, mas não entregou aquilo que a Coltex entrega. Temos produto que, me lembro bem que a gente teve trabalho de fazer um ataque no mercado, porém não deu certo. O que a gente fez? Voltamos e dizer, esse é o nosso posicionamento sobre esse produto. E está acabado. Vamos fazer ele, que é isso que o cliente quer. E hoje a gente vende muito esse tecido, porque a gente sabe como fazer. E isso, saber como fazer e como vender, ele é uma, digamos assim, uma ciência. Mas o mais interessante é a consistência, a constância e não ficar variado. Então a gente sabe que aquele produto... Eu tenho algumas coisas assim, eu sou fã da Toyota, eu compro só Toyota, porque nunca quebrou, eu tenho 7, até agora nunca quebrou. E eu já viajei meio mundo com essas Toyota, pelo deserto do Atacama, o sul do Chile, etc. Argentina, nunca quebrou. Então eu tenho confiança. Então o nosso produto tem que ser como isso, tem que ter, o cliente sabe que está comprando, ele não vai se incomodar, ele compra e pronto. Claro que não pode exagerar no preço, tem que ter um preço certo. Eu anotei isso aqui, o mercado ele trava alguma coisa, você não pode cobrar além daquilo que ele merece. Porém, não precisa vender abaixo daquele preço, porque nós temos uma qualidade, e nós temos que respeitar a qualidade, e para isso, para nós continuarmos crescendo, tem que ter uma certa lucratividade. Não adianta baixar o preço. Baixar o preço é uma faca de 2 legumes, né? Você vai acabar cortando onde não deve. E esse tipo de coisa, nós temos 2 produtos assim que eles são o nosso carro-chefe por conta do que ele traduz em termos de qualidade, constância, não mudamos nada sobre o produto. E o cliente gosta disso. Muito bom. Porque ele não quer se preocupar. O cliente tem outras preocupações. Tem colaborador, que hoje está uma volatilidade muito alta, né? E fornecedor hoje muda, e ele está preocupado com outra coisa. Se ele tiver que se preocupar com o produto, ele troca de fornecedor. Sim, muito bom. Ele quer estar tranquilo. Corte, manda para o time de vendas. Mas sabe que essa questão, eu nunca tinha parado para pensar isso na indústria têxtil. Como a estabilidade da qualidade ela é importante. E eu vejo isso, nós somos empresa de serviço, é diferente. Mas existe essa questão, né? Tu atende uma empresa uma vez, tu tem um pico de qualidade, daí por não ter um processo estável, essa qualidade cai. Exatamente. E aí vai e volta, daí cai. E isso realmente não passa confiança pro mercado, muito bem colocado. Nossa, eu tinha colocado aqui, mas tu não acha que uma hora o mercado ele trava o preço? Porque uma hora a gente bate num teto. Sim. Que... existe um meio termo, né? Até às vezes eu falo assim, mas é porque a concorrência tá fazendo um preço maior. Tá, mas quanto maior? Nós estamos muito fora da realidade, né? Eu falei assim, porque a gente entrega, tem os nossos diferenciais. O que ele entrega? Se ele está entregando a mesma coisa que eu, então realmente eu estou fora. Agora, se eu estou entregando algo mais, não tem o porquê eu baixar o preço. Sim. Então a gente realmente mantém, a gente sabe o que está fazendo, né? Sim. Então a gente realmente assim, hoje é banalizado essa questão de qualidade, né? A qualidade tem que ter e acabou. Sim. Mas não é fácil falar, o difícil é fazer. Sim. É acompanhar estável, lote, né? saber que a gente tem que fazer todo esse processo de engenharia de produto, né? Então a gente tem um cuidado. Vou dizer uma coisa, o tecido ele é orgânico, ele não simplesmente assim, quando tá frio,
nem sempre ele tá 100%. Quando tá calor, também, às vezes a gente tá lá borrifando pra umedecer, daqui a pouco a gente tá tirando a umidade da fábrica, Sim. né? Então, assim, e às vezes, com certeza, não 100%, às vezes não sai, mas é também a questão de o tempo de resposta para esse cliente. Realmente, não, foi o tecido errado? Não, volta, nós vamos garantir que você vai ter a devolução correta, nós vamos ressarcir ou nós vamos entregar novamente. Hoje a gente trabalha com pronta entrega, então hoje nossos estoques eles são maiores para essa política de estoque que a gente faz hoje de assim, sempre ter na mão. Então isso ajuda bastante, porque daí o cliente sabe, não, mesmo se der um problema, eu estou seguro. Então, tem toda a cadeia, não pode simplesmente só, né? Então, até eu falo, a gente tem um serviço por trás disso. Sim. Nossa, era a minha próxima pergunta. Que antes da gente pular para o próximo assunto, eu ia falar, vocês não acreditam que... E essa é uma bandeira que a gente ergue muito aqui dentro. Eu acredito fielmente que a vantagem competitiva da indústria no futuro está no serviço. Sim. Na consultoria. E não no produto. Porque o produto vai chegar um momento que o supply chain na cadeia vai ficar muito estável. De conhecimento, de acesso à informação, à matéria-prima. Então vai se estabilizar. Sim, vai ter sempre o ruim. Vai ter sempre. Vai ter aquele lá em cima. Vai ter. Mas daí é onde a gente começou a pensar, gente, tá no serviço o diferencial competitivo. Exatamente. Lembra daquele do Dale Carnegie? Né? Sim. Um dos cursos mais vendidos no mundo. Sim. E ele escreveu o livro Conquistar e Manter o Cliente. Sim. E muitas vezes o mercado está acostumado a conquistar, mas não manter. Para manter o cliente, o investimento onde é no colaborador. Porque é ele que vai atender o cliente. E não nós, empresários, que estão à frente. Não, é o colaborador. O colaborador, então, ele tem que ser uma pessoa comprometida, treinada, focada nos negócios da empresa também. Aí sim, aí nós vamos ter continuidade, né, perenidade. E aí temos que ter, né, para termos clientes conquistados, tem que ter o nosso colaborador bem treinado. Senão nós não conseguimos atingir o cliente. Ele quer ter essa guarida que a Paula falou, essa guarida de saber o seguinte, eu estou comprando de uma empresa que me dá suporte. Eu estou seguro. Ele quer segurança, ele quer tranquilidade. E isso, nós estamos trabalhando hoje, nosso foco são as confeccionistas, né, o confeccionista que está lá, pensando em tudo, né? Administração da empresa, pagamento, fornecedor, cliente que atrasa, cliente que quer mais prazo, então ele está fazendo toda uma matemática para atender o cliente. Imagina se ele tiver que ficar se preocupando com um fornecedor que não entrega o tecido conforme ele quer. Porque quando chega lá na mesa, que hoje é tudo cortado por computador, hoje temos um programa chamado Audace, que otimiza tudo, é excelente, e chega lá, coloca, não dá, né? Tem que ter qualidade. Sim. Então, para isso, para atender essa necessidade, tem que ter o colaborador lá atrás, fazendo o back central lá, parando todas as arestas. Sim. E fazendo o básico bem feito. Né? Uma das ações que a gente faz muitos anos já, que a gente começou a fazer, hoje a gente faz um pouco menos, mas ainda às vezes tem algumas ações no sentido de a gente fez um programa durante alguns anos que a gente pegava 3, 4 colaboradores de áreas diferentes, um rapaz da produção, outra menina lá do corte, outro do escritório que trabalha com cobrança, e mandava essas 3 pessoas para visitar um representante nosso lá para o Nordeste. Mandava essas 3 pessoas durante uns 4 dias para lá, para sair com o representante visitar alguns clientes nossos. Pessoas que não têm contato com dia a dia com o cliente. E eles iam lá e verificar, assim, viam como que funcionava
a confecção, conversavam com as pessoas e tal. E quando eles voltavam, e isso a gente fez com todos os nossos colaboradores, fizeram esse trabalho no Brasil todo. E quando eles voltavam, eu fui uma vez com uma equipe dessa. Assim, eles choravam, eles diziam, eu não tinha ideia de como é que era aquele tecido que eu estou fazendo lá na máquina lá. Virava. O que acontecia com esse tecido? Sim. Qual era a dificuldade que as costureiras tinham lá de costurar? Por quê? Agora eu sei, mas agora, daí ele voltava para a empresa, ele dizia assim, não, nós podíamos fazer assim, nós podíamos fazer assado. Os rolos, quando eles iam embalados, a dificuldade que eles tinham de tirar da embalagem, não sei o quê. Vamos amarrar diferente, vamos... Nossa! E daí, assim, eles tinham orgulho quando eles viam o pedido daqueles clientes que ele tinha visitado. Nossa, eu acho que só faltava um laço cor-de-rosa, porque aquilo tinha significado. Sim. Começou a ter significado o trabalho que ele fazia no dia a dia dentro da empresa. Sim. E isso, sim, é isso que é importante, porque todos dentro da empresa, o trabalho que ele faz acaba de alguma maneira chegar no cliente. Né? Chega no cliente. E eu vou te fazer, como uma boa financeira, que manteve uma empresa por 36 anos, tem que ser um bom financeiro, né? Porque senão não mantém. Mas tu não acha que em algum momento o mercado, ele te inviabiliza a fazer esse tipo de movimento, porque ele te aperta tanto em eficiência de custos, que tu conseguir realocar as pessoas de dentro da empresa para visitar vários clientes, tu acaba perdendo produtividade, ou tu acaba tendo que ter uma equipe maior para subir esses gargalos? Não sei se tu acha que não. Não, porque era assim, não era uma coisa, não saía todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, assim, esse mês... entendi, não né? era... Não era uma coisa... em cima do outro. Não, assim, não era um em cima do outro, tá, né? Entendi. Então, esse mês tem 5 pessoas que vão fazer visita. Sim. Daí saía lá, mas era 3 dias, 4 dias, às vezes era mais perto, né? E para longe também. Mas, assim, não era algo que onerasse tanto, ou que tivesse alguma dificuldade dentro da empresa para... Eu pergunto isso por gerenciar uma empresa de serviço com bastante gente. E eu aprendi a entender o quanto o tempo vale. Sim. Né? Tem uma compensação. Deixa eu complementar. Tem uma compensação aí. Falar, mas eu acho que você aumenta a consciência do colaborador. Aumenta o comprometimento sem você... Porque o que acontece hoje? Certas vezes você faz certas coisas. Faz uma compensação financeira para aumentar o comprometimento. E muitas vezes nem é isso. E sim buscar o entendimento do qual é o sentimento do cliente. Ele vai aumentar o comprometimento, ele vai aumentar, digamos assim, a consciência do colaborador. Ele vai se sentir parte. Significado, né? Vai aumentar o significado dele. E muitas vezes é melhor aumentar o significado, vou falar assim, do que você dar uma compensação financeira. Amanhã um outro paga mais, você vai mais. Se ele não tem um compromisso. Agora, se ele está compromissado, tem um significado, ele ama a empresa, e daí não é só o dinheiro. É como um casamento, né? Você não casa para ter lucro, né? Sim. Eu contei 2 filhos, eu tô esperando mais um. Aí eu tô esperando mais um. Aí você vai ver. Agora não tem um casal, eu tô esperando um menino agora. Tá no 7º mês já. Vai ir pro baile com a barriga desse tamanho. Vai lá dançar. Gente, vamos... até pra gente caminhar pro final, como que foi essa questão de transição de liderança? Uma das coisas mais legais que eu já parei para perceber foi como a sucessão ela não começa no momento do passar o bastão, né? Ela começa, e isso eu não percebia, ela começa quase que na infância, né? Onde o filho ele começa a perceber às vezes o que é bom e às vezes o que é ruim que a empresa causa na família. E isso me fez refletir muito como pessoa também, né? O quanto... E são momentos diferentes. Eu acho que as pessoas param para refletir muito mais sobre isso hoje que antigamente, né? E como foi esse momento para vocês?
de falar assim, ou não, será que tá pronta, será que não tá, é a hora de passar? Qual foi o teu sentimento de falar assim, ó, não vou mais cuidar desse filho, esse filho agora é quem vai... como que foi isso pra vocês? E realmente em sentimento. Dona Zélia tá com os olhos cheios de lágrimas já. Assim, o que aconteceu? Conosco foi, assim, um pouco diferente, eu acho, né, no meu sentimento. A Ana, ela sempre, como ela é filha única, ela sempre esteve junto conosco desde o começo das lojas, tudo. Então, assim, a gente trabalhava muito, às vezes a gente trabalhava até tarde da noite, que a gente trabalhava com retalhos, a gente tinha que arrumar a loja todo dia, separar cores de retalho e tal. E ela, pequenininha, o Valdécio chegava do trabalho, eu cuidava da loja ali durante o dia e tal. Ela dormia em cima dos sacos de retalho, né, junto conosco. E então, assim, ela sempre esteve presente. O meu primeiro emprego foi balconista. Com 5 anos. A mãe tinha que sair pra fazer o almoço. Eu ficava sentada no banquinho, entrava alguém, eu falava bom dia. E chamava, mãe, chegou alguém! É muito bom. Então, assim, sabe, vamos dizer assim, a Ana estava junto conosco durante toda a nossa vida, todo assim, o dia a dia ela participava também. Sim. Depois, quando a gente teve mais lojas, daí assim, ela estava, né, estudando e tal, então assim, ela tinha as coisas dela para fazer, mas ela sabia, né, daquilo que a gente fazia o dia a dia. Nós morávamos em cima de uma das lojas, então ela estava ali dentro todo dia, né, vendo aquilo. Só que o que aconteceu com a Ana? Nós acreditávamos no primeiro momento, ou menos eu acreditava no primeiro momento, de que ela com, sei lá, 16 anos, na hora que ela começasse a ir para a faculdade, ela iria começar a trabalhar conosco. Sim. Né? E ela não quis. Ela disse, não, eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. Uau, e agora? Nós só temos uma menina, né? Só temos ela. Mas eu e o Valdécio ainda jovens, tal, né, com tudo, a gente não queria sair, só queria que ela viesse trabalhar para ela, né, ir aprendendo junto conosco para depois tomar conta. E daí ela tentou fazer direito, fez 6 meses de direito, ela disse, não, Deus o livre, eu tenho que defender pessoas que eu não quero, não sei o que e tal, sabe? Ela não gostou. Ela pensava em direito de uma maneira, né? Que não era tão direito. E não era tão direito. E daí, aí a gente tinha uma da loja, a gente já estava começando fizemos nosso galpão para botar as primeiras máquinas, e daí a gente começou a fechar as lojas aos poucos. Fazia a transição para a indústria. E daí ficou uma das lojas, que era a loja mais rentável no momento. E Ana, ela estava fazendo administração, né? Empreendedorismo e tal. Tu quer ficar com a loja? Mas só que é assim, nós vamos dar a loja para você, do jeito que ela está hoje. Né? Ela tem dinheiro, ela está com estoque, ela está tudo lá, as vendedoras, só que é tua. Tu vai se virar. Quantos anos tu tinha? 16. 16 anos. Nós emancipamos ela. É isso que eu falei que eu admiro demais vocês. Nós emancipamos ela e disse, tá aqui. O macaco é teu. E detalhe, gente, filha única. Filha única. E ela foi. E ela fez, e ela ficou, ela pagou a faculdade, a pós-graduação, comprou o primeiro carro, comprou o terreno onde ela tem a casa dela hoje. Então, assim, ela fez a vida dela ali. Mas chegou um momento que aquele tipo de negócio já não dava mais lucro. Sim. Aí... 9 anos, né? Ficou 9 anos, né, com a loja lá, com a empresa. E daí ela fechou, saiu dali e foi trabalhar com o pai na incorporadora, construir prédios.
Construímos... Ela fez um curso de design de interiores, né? Design Nada de como interiores, construção para isso aqui. saber que a gente lidar com problema. Exatamente. Vários. Fizemos Isso. 2 Exato. prédios, 4 geminados, depois construímos 2 hangares. E, deu uma... Deu para ganhar uma deu. E, então... E daí depois, aí veio a questão de, né, os gestores estavam saindo da empresa. Isso. E aí agora, vocês, daí ficou assim, o pai e a mãe vão Tem que voltar? tomar uma decisão, né? Vão voltar para a empresa, né? E aí a mãe falou, eu não quero. Agora minha vida tá estável, já me fora. acostumei que eu não Sim. quero, Tô não. fora. O pai também tava, né, no momento ali, o pai falou assim, não, eu até posso voltar, mas eu também tenho as minhas coisas, né, que Sim. ele também tem outras Atividades. hoje em dia, né, faz conselheiro em outros lugares, daí... Sim. Aí eu não dormi algumas noites. Eu falei assim, e agora, né? Vamos ou não vamos? E porque, querendo ou não, é uma responsabilidade grande, eu sabia, né? Sim. E eu falei, não, eu vou. E a partir daquele momento que eu decidi, daí eu falei, não, agora eu também não vou voltar atrás. Sim. Agora eu abracei, né? Dominante, né? Agora. E assim, é a questão que eu tenho um pouco da divisão dos dois, né? Sim. Eu tenho esse lado comercial do pai, que eu gosto de visitar os clientes, eu gosto dessa área comercial. Eu me sinto à vontade, faço, né? Mas eu também acho a área financeira interessante. Eu Certo. aprendi muito com a mãe, né, ali, a questão, sempre perguntando pra ela como é que funciona a parte de DRE, como que se lê, como que faz. Então, assim, eu aprendi muito com os dois, nas duas pontas, né? E aí, quando eu entrei na empresa, eu falei assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar juntos. Eu quero financeiro, eu quero comercial, eu quero todo mundo trabalhando junto e se integrando. Porque vocês têm que trabalhar juntos. Porque senão não vai dar certo. Vocês têm que se conversar. Sim. E às vezes isso ficava um pouco... Tinha um nicho. Sim, umas Sabe? salas isoladas. Isso mesmo. Paredes. Sim. E aí eu falei, não, Super a partir comum de, antigamente. a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar de outra forma. E aí eu comecei com um processo de alinhamento estratégico dentro da empresa, onde arrumei todos os setores, reformulei processos, comecei por pessoas, comecei a RH, daí depois foi para a controladoria, depois foi para a parte do comercial, então mudei algumas coisas do jeito que precisava talvez funcionar melhor, né? E aí instituí reuniões, a partir disso, índices, a gente não tinha os, né, que é os KPIs hoje em dia, que a gente faz mensal com toda a gerência. Daí a gente, conselho a gente já tinha, né, já fazia parte, o pai e a mãe já tinham feito já há anos e a gente sempre participava. Consultivo, e aí a gente hoje a gente faz nós três, né, e a gente sempre chama a área de controladoria e financeiro para apresentar alguns números que ficam mais fechados, né, só entre nós, normal, questão de despesas e tudo mais. Mas a gente também tem essa reunião mensal com gerentes que a gente apresenta tudo. A gente apresenta quanto tem no caixa, a gente apresenta quanto tem de lucratividade, a gente tem a questão dos nossos valores. Isso trouxe desde a época do pai e da mãe de ser muito transparente. Hoje, esse mês não deu, ficou ruim. A gente fala que ficou ruim. Esse mês deu muito bom. A gente comemora todo mundo. Comemorar pequenas vitórias, né? Então, assim, a gente é muito transparente, assim, sabe? Sim. Tanto, a gente fala, assim, em tudo. Não só na parte de o que tá acontecendo, mas dentro da empresa ali, todo mundo sabe de tudo. E é um processo de inovar, porque é o teu papel. Eu acho que é trazer uma oxigenação nova para a empresa, sem desonrar o legado dos seus pais. E isso também deve ser um desafio, né? Porque às vezes pode parecer não, eu estou tentando... A inovação pode parecer, não, eu não estou matando aquilo ali, eu estou apenas trazendo de uma forma diferente esse novo, né? E eu imagino que deve haver esses conflitos internos, né?
E daí, voltando à tua pergunta, né, que eu acho que nós acabamos É. desviando um pouco, eu acho que foi relativamente tranquilo, né, passar esse bastão para a Ana, porque, vamos dizer assim, até meio sem querer, a gente acabou preparando ela já quando ela teve as lojas dela. Aí depois, quando ela assumiu a indústria, ela contratou, né, um mentor, né, para estar do lado dela, né, ajudar ela nos processos, naquilo, né, como você também se encontrar, né, dentro da empresa para saber se eu estou fazendo certo, né, qual é o caminho que eu tenho que seguir, né. Sim. E Muito bom, acho que foi ajuda bem muito, ali. né? Sim. A Ajudou. gente instituiu o conselho aqui. Ah, é? Fizemos a primeira reunião essa semana, inclusive. É? Aham. Muito bom, né? Excelente. Muito bom. Dá uma visão. Eu já participo de outros, Ah, é? como da cadeira de inovação. Eu Aham. sempre pego cadeira de inovação, vendas, mas ter aqui dentro foi uma experiência muito boa. Principalmente para essa questão mais estável não, peraí. Deixa eu trazer uma visão um pouco menos poluída de sentimentos, né? Sim. Que às vezes a gente fica tomado, né, para essa questão de sentimentos. E o que vocês viram, o que para ti tu tem de principal aprendizado nessa sucessão? Assim, sempre como pai, né, e muitas vezes assim a gente quer que o filho seja, a filha, né, nesse caso, acerte em tudo, né, e isso não é possível, isso é uma coisa, e a gente fica com o processo do cuidado, de querer cuidar para que, né, mas isso acaba interferindo um pouco, porque se eu cuido em tudo, acaba a pessoa se desligando. Peraí, se tem alguém cuidando, por que eu vou cuidar, né? E aí depois eu digo, não, relaxa, deixa que isso vai acontecer naturalmente, e eu vejo que a Paula aprendeu isso aí. Mas sempre a gente, como pai, fica com o coração na mão, sempre querendo que a filha, né, acerte em tudo, e que é uma utopia. E então, muitas vezes eu também sou conselheiro, já fui 4 anos conselheiro da Sicredi, hoje estou 7 anos na Águas de Joinville, sou conselheiro também lá, já 7 anos já. Faço parte de outros conselhos, mas aí já é outra coisa, né? E eu acredito nisso. E como conselho, muitas vezes eu digo, por que não perguntou o meu conselho sobre esse assunto, né? Sendo que muitas vezes até alguns assuntos eu me considero um pouco expert nesse assunto, né? Mas tudo com calma. Às vezes, assim, a gente dá um nó, né? Diz, poxa, se perguntasse eu responderia, mas eu não vou interferir no processo. Sim. Mas isso tudo é natural, vai acabar porque eu amanhã não estarei aqui e ela tem que se virar sozinha. Isso é uma coisa que temos que aceitar isso aí, temos que aceitar. Amanhã não estarei mais aqui. E eu tenho meus 68 anos e também outra coisa, por mais que eu me atualize, que eu leio todos os dias, faço curso, foi essa semana também, tive semana passada 2 dias de curso intenso, de aprendizado, e é difícil, novas tecnologias sempre nos atropelam, porque sempre a tecnologia está na frente da gente, não é fácil, né? Então, mas temos que se adaptar. Então eu vejo que a modernidade está aí e os jovens têm que assumir, tem que fazer a sua parte, e está fazendo muito bem, né? Estão muito bem. E se pudesse, agora eu vou fazer uma pergunta inversa para vocês dois, se vocês pudessem mudar uma coisa que foi feito, o que mudaria? Alguma coisa que se arrepende? Olha, sim, talvez, eu até confesso aqui para vocês, pela primeira vez, assim, me arrependi de não ter trazido a Paula mais cedo para a empresa. Ter insistido com ela, né? Eu não insistido, ter insistido com a equipe e dizer assim, não, a Paula vai vir para a empresa, custe o que custar. E isso faltou de minha parte. Isso é um meia-culpa que eu faço, né, de minha parte, de impor. Porque a Paula tem capacidade, ela é uma pessoa inteligente, sabe se relacionar, e tudo isso, isso sim, isso foi um erro de minha parte. Mas eu não posso voltar ao passado, né? Não tem de volta para o
passado nem De Só Volta o para filme. o Futuro. Só o filme. Muito é isso bem. aí. Dona Zélia, tem alguma coisa que se arrependa, que queira falar, que nunca tenha comentado? Talvez seja mais ou menos dentro disso que o Valdésio falou, assim. Eu acho que para ela teria sido mais fácil, mais tranquilo, porque esse supetão que ela teve há 4 anos atrás, nós dissemos assim, ó, tá aqui, ó, toma, é teu. E ela, uau, e agora? Mas ela se deu muito bem, graças a Deus, assim, a Ana tem a capacidade, assim, é fantástico. Até a capacidade de acordar o pai e a mãe, assim, ó, cadê vocês? É hoje. Não, era hoje. Tava na minha agenda, tudo marcadinho. E Então, eu acordei 7 horas, não, aquele negócio todo. Faz parte. E mandando faz zap parte. e tudo mais. E eu disse, tá, cara, hoje eu te vou relaxar, porque a semana passada foi bastante tensa, né? E olhei a temperatura, Mas 12 tá graus, tudo e certo. sabe numa coisa. Acho Aí que eu vou levantar, fazer um café. Quando eu tô levantando fazer o café, olha, estamos atrasados. Porque a Paula ligou para cá dizendo que nós já tínhamos que estar lá. Pode. Faz parte. Certo. E o que é para ti uma memória mais marcante da história da Coltex? Caraca, tem tanta coisa, tem tanto momento. Geralmente o que te vem primeiro na cabeça seria o... Eu acho assim que um momento assim que foi uma virada, eu acho, de todos esses anos nosso profissional da empresa, mas uma virada foi bem no início. Nós já tinha alguns anos, né? As lojas, tudo. Eu não recordo, Décio, direito qual foi a data que a gente construiu o nosso galpão lá 2002. perto do Porto. 2001? 2001, 2002, né? A gente fez em 89, começamos em 89, né? Uhum. E em 2002, daí a gente fez o nosso galpão, onde a gente colocou as nossas primeiras máquinas, né? Nosso, né? Que era o nosso galpão mesmo. E quando a gente fez a festa de inauguração ali, a gente tirou fotos, a gente, né, trouxe os amigos, fornecedores e alguns clientes, e naquele momento eu disse assim, daqui agora só para frente, porque estava num momento, né, assim, de mudança muito grande, porque daí as lojas estavam todas fechadas, nós estávamos começando uma indústria, não era mais comércio a partir dali, Sim. né? E aquele momento ali, acho que foi a grande virada. Como sempre, incentivo e ideia do Valdésio de fazer isso, né, de mudar do comércio para a indústria, que a gente viu essa necessidade, a gente sabia, nós dois juntos, que o comércio não ia dar mais certo, né, ia ser muito pouco, não ia crescer, e nós queríamos algo mais. Então, a partir dali, que lá só cresceu. Dos 500 metros quadrados agora para aquela multidão toda lá. E qual que é o teu sentimento, o teu pretio que tu vê mais marcante? Teve alguns, né? Mas teve alguns, assim, que foram bastante difíceis, que foi momentos que houve alguma desses planos malucos aí do governo aí, que nós estávamos muito bem estocados, não tinha dinheiro para pagar. E aí eu tive a felicidade dele, Carlos, novamente, quando você tiver algum problema, escreva. Eu escrevi os problemas, fale com quem demanda do problema. E eu fui a São Paulo, conversei com o fornecedor, disse, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, tu quer a tua mercadoria de volta? Te entrego amanhã. O cara disse, não, você sempre foi meu cliente, qual é o prazo que você precisa para pagar? Eu preciso de 90 dias para pagar, porque eu também não sabia até quanto tempo ia demorar a crise. E nem isso demorou tanto. Fui outro a Blumenau, chegando lá o cara falou a mesma coisa, eu tenho tua máquina, eu devolvo a tua máquina. O cara disse, não, negativo, tá todo mundo aqui. E não cobraram o juro. Então teve 3
fornecedores que fizeram isso foi marcante para mim, porque eles confiaram na gente. Felipe, então me devolve a mercadoria, pronto, tranquilo, né? E isso marcou para mim. Isso foi E outra forma que foi positiva foi quando nós estávamos produzindo tanto que eu não tinha lugar para colocar. Eu levei os tecidos para casa do meu sogro. Colocar na casa do meu sogro. Pelo menos tinha uma boa relação. Uma boa relação. Era muita coisa. Então, e a olhos vistos, né? E além disso, eu também eu olhava quanto que eu vendia, tudo, eu tinha tudo marcado. Guardei desde o tempo tudo que eu vendia. Estatística, né? E então, para saber o quanto. E nós crescíamos em torno de 30% a 40% ao ano naquela época. Era muita coisa. Sim, absurdo, né? Empresas pequenas podem fazer isso, né? Sim. Então, isso aí me marcava muito, esse tipo de coisa, assim, da pujança, né? E eu não tinha medo, contratava e fazia isso, abria loja, loucura, né? Então, essas coisas assim. E aí, sempre olhando no futuro, sempre modificando, não tinha medo de mudar. Sem ter medo da mudança, né? Isso que era... Muito bem, Ana. O que é mais marcante para ti? São episódios, né? Eu acho que é a questão de... vem flashes do começo, do meio, né? E de agora, assim. Então, tem a questão de eu vendo meus pais trabalhar, né? A importância que eles deram para o trabalho e tudo que a gente conquistou, né? Isso foi muito importante e isso, assim, é uma coisa que me marca muito. E eu levo minhas filhas hoje no meu trabalho para elas entenderem por que às vezes eu não tô em casa, por que às vezes isso na minha infância eu também não entendia, por que meu pai e minha mãe às vezes me deixavam na minha avó, por que eles estavam trabalhando tanto, né? Sim. Mas tudo isso a gente vai entendendo e a gente vai reconhecendo e vai vendo que tem significado. Foi pra família, não foi pra, né? Não era outra coisa, era trabalho mesmo. Sim. Dignifica, né? Sim. E depois disso, eu acho que foi a questão de... eu sempre me considerava uma empresária, mas hoje eu acho que é muito mais. Sim. Quando eu fui para a Coltex mesmo, e eu me responsabilizei pela Coltex, eu acho que foi a questão de, assim, eu estar também ajudando quem trabalha lá dentro, quem depende da Coltex. Porque tem muitas famílias lá dentro, tem muitas... Uma vez eu escutei o pai falando também, se a gente quiser, nu e cru aqui, tá? Sim. Se a gente quiser, a gente vende tudo, bota no banco e a gente vai ganhar mais. Sim. Sim. Né? É reflexão, não é sobre vocês, não. Não, exato. Mas daí, qual é o significado da vida da gente? Sim. O que a gente vai ter, né? Então, assim, os desafios são grandes, tem horas que dá vontade de sumir, dá, óbvio. Mas é muito bom. Muito bom. É muito boa essa troca, as pessoas que estão lá, ver tuas filhas que elas vêm, às vezes, eu mostro para elas, né, mãe vai participar de um evento, aquilo ali é maravilhoso. Sim. Então, tu se sente útil, tu se sente bem, tu tem uma empresa saudável, tu contribui para a sociedade. Então, isso é muito bom. Então, eu acho que essa parte da minha vida, depois ali que eu comecei com a Coltex realmente a fazer parte do dia a dia dela, me trouxe uma vontade de fazer as coisas, uma vontade, eu acho que até de viver, assim, sabe? Sim. É uma coisa diferente. E se tu pudesse dizer alguma coisa pros teus pais, que quem sabe tu não tenha falado ainda, ou tu já falou aí em algum momento distante. Agora tu quer pegar a gente, né? Eu tô vendo. Eu acho que a gente conversa muito. Às vezes eu falo, olha, preciso falar com vocês, a gente troca muito. Entre nós três, assim, a gente foi sempre um triângulo, né? Uma tríade, nós três. A gente sempre trocou muito. Então, a gente tem muitas conversas. Eu acho que só quero agradecer, né? Por eles ter realmente um legado. E eu poder estar fazendo parte disso hoje, né? Para nós é muito importante.
Acho que isso, assim, para nós como família, e assim, querendo ou não, a empresa, a gente tem, como o pai falou, somos a Coltex. A gente tem até na entrada da nossa empresa, a gente tem um mural escrito, somos Coltex. Porque é a nossa família. Então a gente considera dessa forma. Muito bem. Pra gente encerrar, queria fazer uma pergunta para vocês dois. Se pudesse voltar, quantos anos o senhor estava quando abriu a Coltex? Deixa eu ver, 89, eu tinha uns 32 anos. Se pudesse voltar hoje, com a tua experiência de hoje, à frente daquele jovem com 32 anos, e pudesse dar um conselho para ele, qual seria esse conselho? Eu penso que não ter medo do futuro, tá? E se preparar. Sorte é oportunidade sustentada. Não adianta você querer fazer alguma coisa se você não está preparado para fazer. Tem que ter, aproveitar as oportunidades, né? Não adianta você querer saber cavalgar se você não tem um cavalo. Então tem que se preparar para tudo. Para aquilo que vai empreender, tem que ter uma preparação. A questão de querer, nesse momento, olhando para trás, assim, eu estava preparado porque eu passei por ótimas empresas, boas empresas, tive excelentes líderes, chefes, né, que naquela época eu era chefe, né, gerentes que me ensinaram muita coisa boa. Tem alguns que eu agradeço sempre com o encontro, mas tem que se preparar. Então, eu praticamente era um MacGyver, né? Como eu disse para você, fiz engenharia elétrica, fui torneiro mecânico, fui radiooperador, fui militar, que teve muita sustentação na área de fortalecer meus valores. Então tem que estar preparado. Agora, sem preparação, não tem sucesso. E aí, olhar a oportunidade, né? E ir buscar atrás. E não ter medo de arriscar, né? E essas são as coisas que eu daria conselho para esse jovem que está começando hoje e buscar isso daí. Bom, obrigado. Eu estou com 32 anos. Dona Zélia, o que você, olhando para você lá do passado, daria de conselho frente a frente? Eu acho assim, principalmente, jamais deixar a vida ou qualquer situação tirar os seus valores, né? Os teus valores é o que vai te guiar e te levar pela vida. E coragem. Porque sem coragem, aqui onde vivemos, nesse país, e a vida, porque a vida não é fácil, né? Ela é dura de qualquer maneira, de qualquer jeito, para qualquer pessoa, mas você precisa de coragem e manter os teus valores sempre como teu prumo. As coisas acontecem. Muito bom, gente. Queria agradecer esse bate-papo com vocês. Estou extremamente honrado de conduzir essa conversa. Tem alguns recados finais para vocês darem. Beijo a todos, comprem Coltex. Eu diria, vou até começar, né? Sempre pratique a gratidão. Seja grato por tudo. Agradeça as pessoas que estejam ao seu lado. Sempre a gratidão tem que estar em primeiro lugar. Porque muitas pessoas colaboram com a gente e a gente às vezes esquece. Sempre buscar a gratidão mesmo, aquele telefonemazinho. Lembra de mim? Eu quero te ligar para te agradecer, né? E também aprender a perdoar, né? E pedir perdão, né? Então as duas coisas. Então, gratidão é tudo. Muito bom. Algum recado? Não, acho que é isso. É isso daí. Tá ótimo. Gente, assim encerramos o nosso primeiro episódio do
Tecendo o futuro. Tecendo o futuro. Estamos em busca do nome, mas gostamos do Tecendo o Futuro. Então, se você gostou, compartilha, curte, envia essa história maravilhosa dessa família linda que conseguiu construir esse legado, que ajuda e tem essa questão que eu acho que isso é muito teu. Tu trouxe isso, nos conhecemos um pouco, a Ana desse valor de contribuir para a sociedade, isso eu acho maravilhoso. É isso que constrói indústrias fortes e é isso que constrói empresas fortes. E até o próximo episódio.